Shalom, shalom, amada família Bessorá, shalom, amigos queridos, tempo maravilhoso na presença do Senhor, tempo precioso de oração, de leitura da palavra, de caminharmos junto a Cristo, reta final e valioso tesouro que temos recebido do Senhor, tesouros ocultos nos sendo revelados pelo poder do Espírito Santo durante esta caminhada. Que preciosidade este tempo para guardarmos nos nossos corações, ao mesmo tempo que amadurecemos na nossa fé, ao mesmo tempo que recebemos restauração do Senhor, ao mesmo tempo que recebemos sobre nossa vida entendimento vindo do alto, a voz do céu nos sendo revelada. Que tempo maravilhoso! Quantos cenários lindos nós visitamos com Cristo nesses dias. Quantos cenários nós encontramos, vidas as quais nós aprofundamos o nosso conhecimento por meio da palavra e por meio daquilo que o Espírito Santo foi nos ensinando, vendo o caráter de Cristo, suas ações, vendo na pessoa de Cristo a representação do reino dos céus na terra, a própria glória de Deus se manifestando. A glória de Deus se manifestando por meio de Cristo. E queridos, o dia de hoje, uma palavra, ela não saía da minha mente, a palavra indescritível. Um tempo indescritível. Se nós estivéssemos nos tempos bíblicos, na época de Jesus, a gente estaria percorrendo agora um momento em que as pessoas estariam subindo a Jerusalém para a festividade de Shavuot, a festividade das semanas, a festividade, a celebração após ali a colheita dos grãos. Uma celebração com alegria, uma celebração em que se apresentou os feixes em movimento diante do Senhor, simbolizando vida, simbolizando que as coisas não estão estáticas, não estão paradas, mas elas se movem e o Senhor move. O Senhor traz movimento à nossa vida e à nossa vida espiritual. Nós caminhamos e seguimos para frente, restaurados, renovados pelo Senhor, recebendo maturidade espiritual, tendo nossa mente transformada à mente de Cristo, recebendo sabedoria, descortinando os nossos olhos espirituais, tendo os nossos sentidos espirituais ativados. Tudo está em movimento, tudo se move. Mas que tempo indescritível foi aquele ano vivido, o ano em que o Cordeiro de Deus, escolhido antes da fundação do mundo, foi entregue por nós. Nas celebrações das festas bíblicas, na festa de Pêssar, Páscoa, na festa de Shavuot, Pentecostes, na festa das cabanas, são as festas chamadas de peregrinação, em que as pessoas subiam a Jerusalém para celebrar no templo do Senhor. O templo do Senhor, conhecido como o lugar mais santo do planeta Terra, e o lugar mais santo do templo, o Santo dos Santos, onde a glória e a presença do Senhor vinha na sua Shekinah. E ali as pessoas, então, durante o ano, nessas 3 celebrações, onde elas estivessem, elas subiam para Jerusalém. Que ano foi aquele? Que tempo indescritível. Desde Moisés até Cristo, que tempo indescritível.
que tenha se passado o tempo de peregrinação no deserto, o tempo da divisão da terra entre as tribos, o tempo dos juízes, o tempo dos reis. Que tempo indescritível foi aquele ano em que o Cordeiro de Deus foi entregue por nós. Aquela Páscoa, aquele Pentecostes, que tempo indescritível. As pessoas estavam então acostumadas a celebrarem em Jerusalém. Tanto que ao ler os evangelhos, nós vemos que houve celebração em que Jesus ainda era criança e esteve em Jerusalém por celebração de festas bíblicas. Um tempo separado para o Senhor de celebrar com júbilo, com alegria, de estar no lugar mais santo da terra, na presença do Senhor, se alegrando em se apresentar com vestes especiais para adorar a Deus. As pessoas estavam acostumadas. Por mais difícil que fosse, elas separavam e procuravam estar presentes neste tempo em Jerusalém. Mas naquele ano foi um tempo indescritível. Foi um tempo não visto até agora. O que se contemplou ali, nem mesmo ao lermos a respeito da glória de Deus vindo sobre o tabernáculo, ou a glória de Deus vindo sobre o templo na época de Salomão, a glória de Deus, ela esteve viva e presente na pessoa de Cristo. A glória de Deus caminhou pelas ruas de Jerusalém. A glória de Deus se manifestou. A glória de Deus trouxe a reconciliação da humanidade com o Pai. E aquela festa de Páscoa foi diferente. E aquela festa de Bicurim foi diferente, e aquela festa de Shavuot foi diferente. Eu gostaria de ler os versículos, que começa muito nos chamando a atenção. Antes da sua ascensão aos céus, o Senhor Jesus diz para os discípulos em Atos dos Apóstolos: não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. O Senhor Jesus está dizendo assim: havia passado o tempo da Páscoa, o Senhor Jesus havia, nosso Cordeiro de Deus, sacrificado no período da Páscoa, ressuscitado como a primícia da nossa ressurreição, e agora ele ia ascender aos céus. Mas antes disso, Jerusalém já se preparava para receber milhares e milhares de pessoas, e o ambiente, o clima era de festividade, o clima era de pessoas chegando para adorar ao Senhor, celebrando com seus feixes em movimento, com seus grãos, agradecendo a Deus, consagrando ao Senhor, tendo gratidão. E o Senhor Jesus fala para as pessoas que estão ali: não saiam de Jerusalém, ao contrário, fiquem para este tempo, fiquem em Jerusalém. Quando nós olhamos ali, neste momento, o mover do Senhor esplêndido e maravilhoso e precioso. Eu gostaria de resgatar neste momento como é importante a gente receber do Espírito Santo essa luz do Senhor que ilumina o nosso entendimento para as questões espirituais, para os tempos, as estações em que vivemos, para os tempos que são determinados pelo Senhor, para aquilo que o Senhor nos fala.
a forma como Cristo se refere. Hoje, por exemplo, se eu olho ali fora, o dia está nublado, ele está um pouco mais frio. Eu sei olhar para o tempo, eu sei entender um pouquinho que se aproxima frio. A gente tem olhado assim para o dia a dia com o entendimento espiritual. Porque hoje, quando nós olhamos para os evangelhos, nós olhamos o livro de Atos e nós podemos ler que aquele tempo do Senhor, ele foi separado e foi um tempo indescritível em acontecimentos. E grande parte das pessoas que estavam ali não estavam entendendo o que acontecia. Somente aquele que anda muito próximo do seu mestre, do seu rabi, aquele que está perto ouvindo, e Cristo falava muitas vezes por meio das parábolas, e algumas delas os discípulos entendiam, outras os discípulos não entendiam, Cristo explicava. Nós precisamos aprender a ler o nosso entorno, a ler o contexto, a entender o tempo em que nós vivemos, a entender, iluminados pelo Espírito Santo, deixar a luz de Cristo iluminar o nosso entendimento. E nós vamos perceber que tempo indescritível nós também estamos vivendo. Aquela Páscoa, quando a gente olha em Mateus, o capítulo 27, quando Cristo está na cruz, o Cordeiro de Deus sendo entregue, depois de muitas Páscoas, desde Moisés, desde aquele Cordeiro, lá da época da servidão, que marcou as portas das casas, colocando um limite espiritual por meio do seu sangue. Desde lá, os anos que as Páscoas foram celebradas, nesta Páscoa, o Cordeiro de Deus, revelado desde antes da criação do mundo, ele está sendo entregue por toda a humanidade. E seu sangue derramado por nós, para nos resgatar, para nos salvar, para nos redimir, para ser colocado sobre a nossa vida, fazendo uma separação espiritual entre nós e o mal, e as trevas, e a perversidade. Uma marca de vida sobre nós, vida que Cristo entregou por nós. E lá na cruz, a palavra nos diz em Mateus, ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. E aí, aproximando-se o momento do cumprimento, porque ali Cristo, o que ele levou sobre a cruz foi o peso do pecado de toda a humanidade, para vencer a ação de todo o mal. Naquele tempo, no tempo posterior, pelas vidas de outrora, pelas nossas, pelas que estão por vir. Cristo ali, neste mover de batalha espiritual sendo travada contra todos os principados, as potestades, as forças do mal presentes, que tentaram de diversas formas tirá-lo de sua missão, que tentaram de diversas formas confrontá-lo, afrontá-lo. E naquele momento,
Até então a gente via um percurso de caminhada junto com os seus discípulos de talvez aproximadamente 3 anos e meio, conforme relatos, estudos. E ali nós víamos manifestações do reino dos céus na terra, manifestações da glória de Deus, manifestações de que o ungido, o Cristo, o Messias, o que traria a restauração, havia chegado. E havia um grande mover do reino de Deus. Era um tempo indescritível. Um tempo indescritível em que as pessoas eram restauradas. Um tempo indescritível em que espíritos malignos que atormentavam pessoas, eles eram mandados embora. Um tempo indescritível. Mas agora nós estamos vendo um tempo indescritível, porque ele vai trazer outra realidade. Ele vai trazer a realidade de governo reestabelecido com a autoridade de Cristo sobre nós, recebendo esta autoridade dele sobre as nossas vidas, e esta autoridade para prosseguirmos com as suas obras. Tanto que os espíritos malignos ficavam confusos e eles começavam a dizer, mas veio nos atormentar antes do tempo? Haviam coisas acontecendo que eram diferentes. Eram diferentes. Ele falava e os espíritos tinham que obedecer, os espíritos malignos tinham que sair, tinham que parar de atormentar as pessoas. Havia chegado um tempo diferente. E este tempo diferente, de restabelecimento, de reconciliação com o Pai, ele está sendo selado ali na cruz. E as trevas sendo vencidas em todas as suas áreas. E ali nós vemos que, na hora que Cristo clama em alta voz, lá em Mateus 27, no 50, ali nos diz que a cortina do lugar mais santo do mundo, porque o lugar santíssimo, santo dos santos, ele não era trancado com portas, ferrolhos, havia uma cortina grossa, mas era uma cortina. Era um limite para a revelação. Não era algo que estava trancado para o mundo, mas era algo que estava oculto e poderia ser revelado. A glória de Deus revelada. E ali um homem, considerado naquele tempo o homem mais santo, o sumo sacerdote, ele podia entrar uma vez por ano. Tamanho era o poder da presença de Deus naquele lugar. E a glória daquele lugar, a presença de Deus, fala que a hora que Cristo, em alta voz, ele entrega o seu Espírito, aquela cortina que ocultava, ela é rasgada de alto a baixo, sobrenaturalmente, em 2 partes. Deus está se revelando agora para toda a humanidade, se tornando acessível a toda a humanidade. E essa cortina ser rasgada sobrenaturalmente, de alto a baixo, foi indescritível. Para quem presenciou, indescritível. Tamanha era a seriedade daquele lugar, a santidade daquele lugar. Indescritível. Indescritível. Aí a palavra continua nos dizendo que a terra estremeceu, que rochas se partiram, que sepulturas se abriram. Para quem estava ali, e havia um momento
estava se preparando os cordeiros de Páscoa para serem entregues, Jerusalém cheio de gente, momento de celebração. Haviam ali pessoas crucificadas, Cristo, ao seu lado mais duas pessoas. E esse mover de festa, e neste mover ao mesmo tempo de dor, sinais indescritíveis dos céus vão se manifestando. Escuridão por 3 horas, trevas que tomam conta. Pensem que batalha sobrenatural acontecendo neste momento. Que vitória! Terra estremece, rochas se partem, sepulturas se abrem, mas principalmente a revelação do Senhor e da sua glória está agora disponível para toda a humanidade por um vivo caminho que é Cristo. Que tempo indescritível! E ali naquele dia começam as celebrações então de Pêssar, de Páscoa, e começam os pães ázimos, matizá, pãozinho sem fermento, e também bicurim, primícias. E nesta sequência de Cristo, nosso pãozinho sem fermento, nós vamos ver Cristo, a primícia da ressurreição. E aí nós vamos contemplando que tempo indescritível. Porque novamente, percorrendo ali a celebração de Pêssar, pães ázimos, bicurim, Cristo, a primícia de nossa ressurreição. Quando chega o primeiro dia da semana, como é relatado por Mateus no capítulo 28, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e Maria foram visitar o túmulo. E de repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. E o seu rosto brilhava como um relâmpago, e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados, como se estivessem mortos. E o anjo então falou para as mulheres: não tenham medo. Sei que vocês procuram Cristo que foi crucificado, mas ele não está aqui. Ele ressuscitou, como disse que aconteceria. Quando nós olhamos a palavra, nós vemos que quando Cristo foi levado para um túmulo, foi pedido que neste túmulo a pedra da entrada fosse presa com cordas, fosse selada e fossem colocados guardas para tomar conta. Porque se dizia que os discípulos de Cristo roubariam o seu corpo. E a gente vê que tempo indescritível. Que tempo indescritível. Depois de trevas, de terremoto, de sepulcro se abrindo, de véu de templo se rasgando de alto a baixo. Novamente a terra estremece, e dessa vez a terra estremece, porque um anjo vem para rolar a pedra do sepulcro. A terra estremece, porque o poder glorioso do Senhor, por meio do Espírito Santo, vence a morte. Cristo ressuscita, vence a morte. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? Que tempo indescritível! As pessoas que haviam
ali em Jerusalém, ido para celebrarem Pêssar, como faziam rotineiramente todos os anos. Elas estão participando do fenômeno da história da humanidade. Que tempo indescritível, indescritível o que está acontecendo. E aí Cristo permanece por 40 dias, testemunhando da sua ressurreição. Testemunhando da sua ressurreição para várias pessoas, orientando os seus discípulos. Inclusive nas orientações que nós acabamos de ler. Não saiam de Jerusalém. Fiquem, pois ainda há algo a ser complementado nesta obra. O que vocês testemunharam, o que vocês viram, o que vocês aprenderam, vai ser selado de forma especial. E vocês precisam estar aqui, porque este é o tempo determinado, este é o local determinado. E o Senhor nos ensina a mantermos o nosso posicionamento espiritual. Porque testemunhando tantas coisas indescritíveis, a gente viu que aconteceu muitas coisas com os discípulos. Ora eles fugiram, ora eles se esconderam, ora eles tiveram medo, ora eles estiveram dentro de uma casa, trancaram as portas. Sim, gente, e natural. Hoje a gente lê história e a gente sabe o que aconteceu com ela e a gente sabe até onde ela chegou. E é fácil a gente tirar conclusões de algo que a gente já viu onde chegou na vida deles. Ah, mas porque eles estavam com medo? Dali a pouco eles iam receber o Espírito Santo, tudo ia ficar bem. Não. Eles estavam vivendo cada dia. E eles estavam aprendendo a decifrar o indescritível do tempo deles a cada momento. E o Senhor tem nos chamado neste tempo para a gente perceber o indescritível que nós estamos vivendo agora. Porque a história continua sendo escrita. E nós vivemos este tempo. E o Senhor tem nos mostrado coisas indescritíveis. Indescritíveis. Atos 1 nos relata que havia cerca de 120 discípulos reunidos. E Atos 2 vai nos dizer assim: no dia de Pentecostes, não é que esse dia se chama Pentecostes pelo que aconteceu. Pentecostes era a celebração. Pentecostes, 50, vem do grego pente. Lembra? Penta, 50, né? 5. Penta, campeão, campeão 5 vezes. Então, essa a raiz da palavra. Ou Shavuot, do hebraico, semanas. Contem, né? 7 semanas. E no 49 dias e no dia de número 50, celebrem ao Senhor. Celebrem ao Senhor, movendo ali os feixes, os grãos, com gratidão, com celebração. As pessoas tinham voltado a Jerusalém. O Senhor Jesus fala que o pessoal não vai para lugar nenhum, fiquem. O pessoal tinha ido para Páscoa, alguns tinham voltado para casa e agora estavam retornando para a celebração de Shavuot, para a celebração de Pentecostes. Cristo fala para o pessoal, gente, já fica todo mundo aqui. Mantenham o seu posicionamento. Não saiam do seu posicionamento.
E a palavra do Senhor nos diz que aquelas pessoas estavam ali, reunidos num só lugar. Eles estavam orando. Eles se reuniam em oração com um só propósito. Reuniam em oração com um só propósito. Então, quando Jerusalém estava cheia de gente, naquele dia de número 50, em que as pessoas estavam alegres, celebrando os grãos, celebrando a colheita, celebrando quando a palavra foi entregue para Moisés lá no Monte Sinai, celebrando o alimento que veio dos céus, celebrando a revelação da palavra. E lembra que lá no Sinai, as pessoas viram vozes, não é? Viram. Ali teve trovões, ali teve o chofar dos céus, ali teve fogo, fumaça. Teve um grande mover de Deus, foi um dia indescritível lá no Monte Sinai. E a palavra foi entregue nas pedras. Mas agora aqui, nesse Pentecostes, o Pentecostes lá de Sinai, Shavuot lá do Sinai, depois do percurso de 50 dias de liberdade, o Pentecostes lá do Sinai trouxe o alimento dos céus, trouxe a palavra escrita nas pedras, nas tábuas. Nesse Pentecostes agora, nesse Shavuot, todos estavam reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde eles estavam. E então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Aquilo que o Senhor Jesus disse, João batizou com a água, mas é preciso que vocês recebam agora o batismo do Espírito Santo sobre vocês. Vocês vão ser vivificados na palavra. A palavra agora ela vai ser escrita no coração de vocês e vocês vão passar a viver a palavra de Deus. Ela vai se tornar viva em vocês. E esta luz, esta chama do Espírito que pousou sobre vocês, esta chama vai trazer luz, vai trazer claridade, vai desvendar a realidade, vai desvendar as agruras, vai desvendar o mundo espiritual. Queridos, quando nós olhamos e a gente vê esse tempo indescritível, esse dia foi indescritível. O que acontece aqui não havia acontecido antes na história da humanidade, mas é um cumprimento profético que nós vivemos até os dias de hoje. Pedro, ele fala para as pessoas o que está acontecendo, quando as pessoas começam, dizer o que se aconteceu, será que o pessoal, eles estão bêbados, que coisa estranha. Ele fala, não gente, são 9 horas da manhã e o que vocês estão vendo aqui é um cumprimento profético. O profeta Joel já havia falado a respeito deste dia. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei meu espírito sobre as pessoas. Seus filhos e filhas profetizarão. Os seus jovens terão visões. Os anciãos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito. Também entre os servos
e eles também profetizarão. O Espírito Santo agora, ele não está mais sobre uma pessoa ou outra, ou sobre um sacerdote, ou sobre um profeta, ou sobre um rei. Perdão. O Espírito Santo, ele vem agora para a humanidade. Para a humanidade. A obra da cruz, o indescritível dia que as trevas cobriram a terra, mas que a luz resplandeceu e a glória venceu por meio de Cristo e descortinou e revelou a Shekinah do Senhor a toda a humanidade. Para se entender esta glória, para se viver esta glória, para ter a revelação desta glória, é preciso que o Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Ou senão tudo continua sendo como se fosse uma historinha. Como se fosse uma historinha. E não é. Quando o Espírito Santo vem até nós, ele descortina e ele nos mostra e ele nos revela todo o contexto do mundo espiritual. Na Páscoa, nós temos nosso encontro com a cruz de Cristo. Nós temos nosso encontro com o Cordeiro. Nós temos o nosso encontro que nos liberta do cativeiro do mundo espiritual. E quando chegamos a Shavuot, nós começamos a apresentar frutos. Porque nós amadurecemos. O percurso da caminhada com Cristo e o conhecimento da pessoa de Cristo e do seu caráter, e isso só pode ser nos revelado pelo Espírito Santo, também começa a revelar em nós frutos. Começa a revelar em nós frutos de amor, frutos de mansidão, frutos pacificadores, frutos de gratidão, frutos de fé, frutos de paciência, frutos de misericórdia. Sabe, queridos, tempo indescritível. Ali nós tivemos uma sequência de festas bíblicas. Pessach, Matzah, Bikurim, Shavuot. 3 meses indescritíveis. Indescritíveis. Para quem estava vivendo e para a história de toda a humanidade. Indescritíveis para nós. Mas nós podemos viver hoje. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, e nós vemos pela luz do Espírito Santo o que aconteceu, nós conseguimos entender. Se Cristo se revela em Apocalipse passeando entre a igreja representada por Menorot, 7 Menorot, 7. Toda a igreja do Senhor na face da terra, em todo o tempo, né? Menorot, o plural de menorá, aquele, né? Não gosto de falar candelabro, mas aquele candelabro com as 7 luzinhas acesas. 7 Espíritos de Deus que revelam, que iluminam. E as 7 igrejas representando todo o tempo espiritual e nos representando. E nos trazendo que uma igreja
sem a presença da luz do Espírito Santo, ela é uma igreja em trevas, ela é uma igreja que não consegue enxergar o tempo indescritível que está vivendo. É uma igreja que não consegue trazer a luz do Senhor para descortinar a obra de restauração de Cristo para toda a humanidade. Sem o Espírito Santo, a obra é morta. Sem o Espírito Santo, não há palavra viva. Sem o Espírito Santo, não há vida de Cristo. Que a gente possa olhar para este tempo e pedir ao Senhor que a gente tenha os nossos olhos descortinados, que se acenda a luz do Senhor para quem não se acendeu ainda. Sabe? Nós chegamos a este tempo, essa festa de Shavuot, a essa festa do Senhor, a essa festa do Espírito Santo indescritível, para que sobre as nossas vidas o Espírito Santo do Senhor opere, traga mudanças, para que a nossa capacitação espiritual ela resplandeça a glória e a luz de Cristo, as virtudes do nosso Senhor, para que por ela a gente receba a unção, a sabedoria, a coragem, para que por meio dela a gente receba a revelação, a maturidade. E sabe, amados, tudo começa em Cristo, o Cordeiro escolhido desde antes da fundação do mundo. E tudo continua em Cristo, o nosso Aleph e o nosso Tav. Que seja sobre cada vida um tempo indescritível, em nome de Jesus. Que o Senhor se revele e que essa luz esteja acesa, em nome de Jesus. Amém.